Olá, eu sou a irmã Terezinha Tomasi da Congregação das Irmãs dos Santos Anjos. Converso com vocês hoje sobre a grande festa da Anunciação do Senhor Jesus. Neste dia é a grande solenidade que a Igreja comemora, o dia em que Nossa Senhora recebeu a visita do anjo e perguntou se ela aceitava ser a mãe de Jesus conforme a escolha de Deus. É a grande solenidade da Anunciação do Senhor. Exatamente 9 meses antes do Natal, 25 de março, 25 de dezembro, o dia em que Jesus depois nasce por obra e graça do Espírito Santo. Hoje o Padre Alir dizia na missa da manhã das 7 horas que essa festa é tão grande quanto o dia de Natal. E é verdade, porque foi nesse dia que a ação de Deus fecundou Maria e ela então ficou grávida por obra e graça do Espírito Santo. Vamos ver uma parte do Evangelho segundo São Lucas, no seu capítulo 1. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual o significado daquela saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não tenho marido? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua graça, com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. E o anjo continuou: Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e ela está no 6º mês de gravidez, aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou dela. Que mensagem mais linda, mais importante e mais significativa. Há mais de 4.000 anos, o povo esperava pela vinda do Salvador. E Maria foi a escolhida por Deus para que ela concebesse em seu ventre o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e assim ela se tornasse corredentora. Por que será que Deus escolheu Maria? Em primeiro lugar, porque ela era uma filha dileta, uma filha amada por Deus, ela que amava profundamente a Deus. Ela era sempre voltada, tinha o coração, a mente e a alma dela voltados para Deus. Ela era uma pessoa de profunda oração.
uma pessoa que buscava fazer sempre a vontade de Deus. Maria era uma alma privilegiada, porque ela não buscava nenhuma glória, nenhuma vaidade humana, mas ela buscava somente a glória de Deus, pois no seu coração existia somente a vontade de servir a Deus. Ela era uma pessoa extremamente acolhedora, extremamente mansa e muito humilde. Ela é chamada por São Francisco de Assis a pobrezinha de Nazaré. Maria foi escolhida por Deus porque ela não era vaidosa. Ela não tinha dentro dela nenhuma vontade de ser melhor que os outros, a não ser no amor de Deus. Ela queria muito amar profundamente a Deus com todo o seu coração. Por isso Deus a escolheu. A escolheu porque ela sabia fazer a vontade dele, do Pai. Quando o anjo a saudou, ela levou susto, porque foi uma saudação totalmente diferente. Ave cheia de graça. Cheia de graça quer dizer, você encontrou graça diante de Deus. E o que é encontrar graça diante de Deus? O Senhor se agradou de você. O Senhor está satisfeito com você. Quando nós somos pessoas totalmente voltadas para Deus, nós agradamos a Deus, agradamos a Jesus, agradamos a Virgem Maria. Então, aprendamos com Maria a sermos merecedoras da graça de Deus e da bondade de Deus. A sermos como Maria, humildes, acolhedoras, disponíveis. Por isso, essa grande festa da Anunciação do Senhor. Nessa data, 25 de março, mesmo durante a Quaresma, a Igreja faz uma parada para essa grande solenidade da Anunciação do Senhor. O dia em que Maria concebeu no seu ventre, por graça de Deus, um mistério que nós não somos capazes de entender, mas ela concebeu no seu ventre o Filho de Deus, Jesus, aquele que depois de conviver com ela durante 30 anos, começou a anunciar o reino de Deus e depois morreu, sofreu terrivelmente, morreu na cruz e 3 dias depois ressuscitou. E com a sua morte e a sua ressurreição, ele abriu o céu para nós. Que bonito assim nós pensarmos. Que bonito pensarmos em Maria, a pobrezinha, como assim dizia São Francisco de Assis, aquela que soube acolher o Deus por inteiro e se tornou a mãe do Salvador por merecimento e por graça dela. Aprendamos com Maria a sermos fiéis ao projeto de Deus, a sermos fiéis ao projeto que Deus tem para cada um de nós. E assim um dia merecermos com o céu e podemos viver na eternidade para sempre junto de Nossa Senhora. E cantar, como dizem os cantos, cantar para sempre os teus louvores. A nossa fundadora, Madre Maria São Miguel, ela diz assim: busquemos no coração de Maria a ternura com que devemos tratar os outros. Que assim seja, que nessa grande solenidade da Mãe do Senhor, nós possamos entender que para Deus nada é impossível para aquele que tem fé, para aquele que crê, para aquele que abre o seu coração ao infinito amor de Deus. Assim como o anjo disse,
que Isabel, que era considerada estéril, na sua velhice, ela se tornou mãe, porque para Deus nada é impossível. Abramos o nosso coração, façamos essa oração e coloquemos nas mãos de Maria todas as nossas necessidades, materiais, físicas, humanas, espirituais. Fechemos o nosso coração no final dessa oração e coloquemos tudo, fechemos os nossos olhos e abramos o coração e coloquemos tudo nas mãos de Deus, através de Nossa Senhora. Obrigada pela sua boa companhia. Se você estiver gostando, compartilhe esse meu vídeo para que outras pessoas também possam aproveitar. Um abraço e até!